Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Nós vamos ler sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Diz assim a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, percebeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, receberam cada um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor o dia todo do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este o último, tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado a Deus pela porção da Tua Palavra que acabamos de ler. Pedimos ao Teu Santo Espírito que venha nos instruir, falar ao coração de cada um aqui nesta noite, que não saiamos da mesma forma que entramos, mas edificados pela Tua Palavra, e saímos daqui melhores do que entramos. Abençoe esse Teu servo que vos fala, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas dirigido pelo Teu Santo Espírito. É assim que eu oro, agradecido, pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar-nos? É um texto conhecido, inclusive o último versículo, a primeira parte, não é? Que diz assim: muitos serão chamados. Os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. Não é isso? Os primeiros serão os últimos. As pessoas dizem isso constantemente, quando está na conversa e quando quer justificar algo. E a gente consegue entender isso em algumas situações. Quais são elas? Não sei quem que já entrou num estacionamento, chegou cedo, estacionou seu carro lá no fundo. Aí as pessoas começaram a chegar, o estacionamento ficou cheio. Quem vai ser o primeiro a sair? Os últimos que chegaram. E você que foi o primeiro, será um dos últimos a sair. São situações que o texto bíblico relata, que nós temos no nosso dia a dia. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu fui em uma reunião, em uma dessas igrejas que está na mídia, fui conversar com um dos bispos, tratar de negócios, não da igreja, negócios seculares, e eu pus o meu carro lá dentro do estacionamento da igreja. E aí as pessoas começaram a chegar para o culto, e eu já havia terminado a minha reunião, vou pegar o carro para ir embora. Não consegui sair, tive que assistir o culto todinho. Fiquei no culto, E aí as pessoas começaram a ir embora, e as pessoas foram embora, e eu fui um dos últimos a ir embora.
situação que é: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mas o que tudo isso tem a ver com o que Jesus está ensinando nessa parábola? Mas a gente precisa entender o que é parábola. Muitas pessoas dizem que parábola é uma história inventada, ou uma história e não uma história, para ilustrar algo. A segunda parte está correta, para ilustrar algo, mas pode ser uma história verdadeira. Não simplesmente uma história inventada, mas uma história verdadeira. No nosso dicionário você encontra o significado de parábola, que significa o seguinte: comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Veja, parábola são elementos de fatos da vida cotidiana, que vão ilustrar verdades morais e espirituais. Jesus, quando pregava, ele usava de parábolas, trazendo exemplos para que as pessoas pudessem entender no seu cotidiano, exatamente ela pudesse entender o que Jesus estava falando, porque às vezes era complicado. E aqui Jesus não faz diferente. No primeiro momento, o que aprendemos com essa parábola, o significado da sua parábola, a ideia principal dela é a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. Aqui está falando que a parábola dos trabalhadores da vinha é semelhante ao reino dos céus. E aqui está dizendo a ideia principal, que a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. Ele é justo e totalmente bondoso, embora essa justiça não pareça coerente aos olhos humanos, não é? Na nossa mera compreensão humana, veja, realmente pode parecer ter sido injusto o fato deste fazendeiro, no texto da parábola, o dono da casa, o dono da vinha, prover o mesmo pagamento para aqueles que iniciaram o dia trabalhando, para aqueles que chegaram no final do dia para trabalhar. Como é que você se sentiria? Recebendo a mesma coisa, que você trabalhou o dia todo, e chegando uma pessoa para trabalhar somente 1 hora e receber a mesma coisa que você. Você vai se sentir injustiçado, não é? Puxa vida, será que ele tem mais valor do que eu? Será que a minha mão de obra não vale o quanto a dele? Esse é o pensamento que passa na nossa mente, no coração de muitas pessoas. Não estou dizendo na sua totalidade. De repente alguém aqui não está pensando dessa forma, mas eu até arrisco dizer que 90% de nós aqui, todos nós aqui, estamos pensando: é injusto. Eu trabalhei o dia todo, debaixo de sol, ele chegou simplesmente 1 hora e ganhou a mesma coisa do que eu. Que negócio é esse? É injusto. Esse é o pensamento humano. É interessante que a bondade do proprietário pareceu ser injusta e má aos olhos daqueles que estavam trabalhando. Mas veja que ele traz uma resposta. No verso 13, diz assim: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar ao último, tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? O dono da vinha, o dono da casa quis fazer, e nós queremos muitas vezes administrar aquilo que não é nosso.
Veja, nós podemos perceber que o princípio dessa parábola fica claro na seguinte sentença: assim, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. A gente precisa entender isso. Basicamente, quando Jesus incluiu o elemento tempo, porque essa parábola aqui está mostrando a questão de tempo, que ele mostra, olha, logo no início do dia, alguns começaram a trabalhar, 3 horas depois, outros começaram a trabalhar, 6 horas depois, outros começaram a trabalhar, 9 horas depois, outros começaram a trabalhar. Ele mostra aqui uma questão de tempo. Veja, ele queria ensinar o que o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente lá em Efésios, capítulo 2, verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que você está fazendo que você vai receber a recompensa. Não é pelo que você faz, não é pelo que você está desenvolvendo que você vai receber a recompensa. Mas a gente, para poder entender essa parábola, precisamos entender o seu contexto. Que até então eu só falei da parábola, mas não falei do seu contexto. O contexto da parábola, ela está no capítulo anterior, em Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Veja lá para que você possa entender. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Veja, aqui, esse texto nos mostra um jovem que cumpria todos os mandamentos. Mas quando Jesus lhe pergunta, quando Jesus lhe diz: vende tudo o que tem e segue-me, no verso 22, ele se mostra idólatra. Olha, eu amo meu pai, não cometo adultério, eu amo as pessoas que estão comigo, eu honro essas pessoas, tenho cumprido os mandamentos. Mas quando Jesus toca na ferida, diz assim: vende tudo que tem. Mostra diante daquele jovem que ele era um idólatra. Ele idolatrava as suas posses. Por isso que ele se entristeceu. Por isso que ele colocou no seu coração, veja, ele tinha um desejo imenso de seguir o Senhor Jesus. Estava ali: mestre, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida? E o Senhor Jesus diz todas as coisas: tudo isso eu tenho feito. Agora vende tudo que você tem. Ele mostra a sua idolatria. Quantos de nós estamos aqui na igreja cumprindo os mandamentos do Senhor, mas ainda somos idólatras? Idolatramos um carro, uma casa, alguém. Imagina, se não for o pastor Maurício, eu não vou na igreja. Geralmente o pastor, quando entra de férias, a igreja esvazia, né? Tudo bem, é que as pessoas tiram férias juntos, entendeu? Não é porque é um diácono que vai pregar, porque é um presbítero que vai pregar. Às vezes tem pessoas que assim: é fulano de tal que vai pregar, e não vou não. Mas se você disser: é o Hernandes Dias Lopes que vem pregar, você acha que cabe de gente aqui nessa igreja? Augusto Nicodemos cabe aqui dentro dessa igreja? Não. Começamos com algumas idolatrias. Não estou dizendo que não são homens de Deus, são homens de Deus honrados e merecem toda a honra,
Porque a palavra de Deus diz: honra quem tem honra. O problema é que nós, vou dizer assim, meros mortais, começamos a idolatrar pessoas dentro da igreja. Não só pessoas, mas situações. Me recordo de uma vez que uma irmãzinha virou para mim e falou assim: pastor, o culto não foi bom hoje. Por quê, minha irmã? O coral não cantou. Quando o coral não canta, para mim não teve culto. Ele falou assim: minha irmã, se o coral começar a concorrer com Jesus Cristo, nós vamos acabar com o coral. Quem deve ser o centro das atenções é Jesus. Amém? Não há coral, não é equipe de louvor, não é pastor nenhum, não é presbítero nenhum, não é ninguém, a não ser Jesus Cristo. E às vezes estamos enganados, porque vimos muitas vezes vestidos com uma fantasia de santidade, mas somos idólatras. E as idolatrias muitas vezes estão em casa. Às vezes é que está parado na frente da igreja. Não sei se eu contei isso da outra vez que estava aqui, mas eu conheci um jovem que de 15 em 15 minutos ele saía do culto para ver o carro. Quem é que ele estava adorando? A Deus ou o carro? Eu falei para ele: faz um seguro no carro, rapaz. Mais fácil, pelo menos você assiste o culto. Mas muito bem, por que Jesus conta essa parábola? Depois desse episódio, os apóstolos viram a resposta de Jesus, e o jovem vai embora triste. Aí Pedro, sanguíneo, Pedrão, né? Ele pega no verso 19 ao 27 do capítulo 19, onde mostra aqui, verso 27 do capítulo 19. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Pedro, ele estava, quando ele ouviu que aquele jovem não foi capaz de abandonar tudo o que tinha, pergunta a Jesus o que eles, que tinham deixado tudo o que possuíam, receberiam no final das contas. Aquela pergunta provavelmente tinha a intenção materialista. Jesus, nós abandonamos tudo, estamos contigo, o que nós vamos ganhar? Quantos de nós muitas vezes, porque estamos fazendo isso ou aquilo, queremos determinadas recompensas do Senhor? Ou quando nos colocamos em oração e nós somos imediatistas, não é? Antes de terminarmos a nossa oração, a nossa petição, nós já queremos que o Senhor responda. E é muito interessante que eu tenho lido a Bíblia desde o início, desde Gênesis. Me comprometi de ler a Bíblia esse ano todo novamente. E eu tenho observado no livro do Gênesis que ali era assim: com 40 anos é que se iniciava o ministério, depois de 40 anos teve outra situação, depois de 40 anos teve outra situação. 40 anos. Quantos de vocês querem esperar 40 anos para o Senhor responder uma oração? Ninguém quer. Nós queremos que o Senhor responda a oração ontem, porque nós temos a seguinte arrogância, e é a verdade bíblica, e somos arrogantes com a verdade bíblica: antes que as palavras cheguem nos meus lábios, o Senhor já conhece tudo. Então o Senhor já está me dando a resposta antes que eu peça. Mas quando você ora e você pede, e o Senhor demora para responder, um dia, dois, aí você começa a falar assim: Deus não está me ouvindo, Deus não está atento à minha oração. Somos imediatistas. Veja que Pedro, ao ver essa situação, ele já diz: nós que lá abandonamos tudo, estamos contigo há mais tempo, que nós vamos receber? Então Jesus responde no verso 28:
Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Veja que ele termina aqui o capítulo 19 com o mesmo versículo que ele responde no 16 da sua parábola. Veja que nós vemos aqui, deixando claro que a recompensa não pode ser medida por nada material. Ao contrário, a recompensa se daria pela regeneração, fazendo com que homens pecadores agora tivessem acesso ao reino dos céus. Não é nada humano, não é nada que você possa pegar, mas você, pecador, agora você tem acesso aos céus. Humanamente falando, que isso acrescenta na sua vida? Humanamente falando, eu só vou ir dar ao céu na hora que eu morrer, ou na hora que Cristo vier buscar a igreja. Quando é que Cristo vai vir buscar a igreja? Pode ser agora, pode ser daqui 50 anos, pode ser daqui 100 anos. Puxa vida, eu só vou receber essa recompensa lá na frente. Por quê? Porque somos imediatistas e muitas vezes materialistas. E a parábola está nos ensinando algumas coisas, e as lições que nós queremos, lições práticas da parábola dos trabalhadores da vinha, para nós nessa noite. Primeiro, e nós temos que entender isso, porque nós estamos enquadrados naqueles que são chamados. No verso 16, ele diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Veja, nós temos que entender que nós somos inúteis. Inúteis. Nós estávamos ociosos, sem proveito algum, mortos em delitos e pecados, escravos do mal. Você já se imaginou nessa situação? Morto nos meus delitos e pecados, escravo do mal, escravo do pecado. Essa é a situação do homem que não tem Jesus. É a situação daquele que não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus. Mas Deus nos chamou, Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra. Ele convocou a mim, convocou a você para o trabalho da obra dele. Veja, esse trabalho basicamente se resume em anunciar o Evangelho. Que Evangelho é este? Falar de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele a qual realmente é o único caminho que nos leva ao céu. Veja, e é o próprio Deus quem nos recompensará, nos dando acesso a Ele na glória. Essa recompensa, porém, não está baseada no fato de termos trabalhado mais, mas simplesmente do fato de termos sido chamados para esse trabalho. Isso deixa claro que não somos merecedores de reconhecimento algum. Eu não mereço nada, você não merece nada, não somos merecedores disso, mas o Senhor nos chama para isso. Veja, por isso é que Ele nos recompensa unicamente por sua graça, porque mesmo que fizéssemos tudo, ainda seríamos servos inúteis. Em Lucas capítulo 17, de 7 a 10, abra para você acompanhar. Lucas capítulo 7, e Lucas 17, de 7 a 10.
Diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: preparas-me a ceia, cinge-te e serve, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vira aqui o que a palavra de Deus está dizendo? E muitas vezes nós, como crentes, batemos no peito: olha, porque eu participo da equipe de louvor, eu dou dízimo na igreja, fui lá ajudar a pintar as paredes da igreja, fui limpar a igreja, fui distribuir folheto, e você ainda acha que fez muita coisa. O Senhor requer que você pregue, que você anuncie o Evangelho. E para você anunciar o Evangelho, você precisa ter uma igreja aprazível. Você precisa ter uma igreja com equipe de louvor. Você precisa ter uma igreja com pessoas envolvidas. Você precisa da igreja pessoas que possam sair às ruas para entregar folheto. E tudo isso, ainda você é um servo inútil. Porque você só fez o que o Senhor recomenda, o que o Senhor pede que você faça. E nós queremos que o Senhor nos coloque num pedestal muitas vezes, e ficamos muitas vezes bravos porque eu tenho feito e a igreja não reconhece o que eu tenho feito. Há pessoas que gostam de ficar em pé e orar em voz alta, como diz o texto bíblico. A palavra de Deus diz assim: esses já tiveram a sua paga, porque as pessoas estão vendo, estão reconhecendo quem está fazendo. Mas vai em secreto, entra no teu quarto e ora, e o Senhor te recompensará. Veja, esse é o nosso Deus. Todo o mérito é dele. Ele é o proprietário. Deus é o dono. Sirva a Ele. Ele foi o nosso encontro. Ele nos chamou. Ele chamou a mim, chamou a você. Você está aqui nesta noite porque Ele te chamou para estar aqui nesta noite. Ele te conhece pelo nome. Ele conhece você na intimidade. Não é o Deus que vai chamando no atacado, não. Ele chama pelo nome. Ele conhece você. Ele olhou para mim, olhou para você e viu assim: eles estão ociosos e eu vou chamá-los para a minha obra. Veja como é interessante isso. Alguns ele chamou logo pela manhã, outros no meio-dia, outros um pouco mais tarde, ainda outros quase no fim do dia, mas de forma geral, todos eram igualmente imprestáveis. Veja, irmãos, é tremendo isso. Nós estávamos perdidos, de modo que não havia um justo sequer. Está registrado em Romanos capítulo 3. O Senhor olha lá do céu e fala assim: não há um justo sequer. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que agora, por conta do amor, da misericórdia, Ele, o dono da vinha, o dono da safra, o dono da seara, e Ele chega e fala assim: eu quero você, vá lá trabalhar na minha obra. É um privilégio. Você não vai mais ficar ocioso. Você não vai mais ficar de cara para cima, sem saber o que fazer, porque agora estou dando para você algo para fazer. Veja, irmãos, isso é tremendo, porque o dono da vinha, o nosso Deus, através de Jesus Cristo, vem ao nosso encontro. Ele vem nos buscar. Como diz a parábola aqui, Ele saiu à rua e encontrou pessoas desocupadas e chamou para a sua obra. Eu sei que às vezes é difícil você ouvir que você era um desocupado, né? Seu desocupado. Pois é, mas sem Jesus você não tem direção na vida.
Sem Jesus você não tem perspectiva de vida. Sem Jesus você não sabe o que vai fazer da sua vida. Você vai viver tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E você vai viver conforme as coisas vão acontecendo. E você precisa viver de acordo com a palavra de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem propósito na sua vida. Deus, Ele te chamou com propósito. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, e você deve se identificar, porque eu me identifiquei quando li o texto: somos invejosos. Somos invejosos. Essa é uma das lições também importantes da parábola para os trabalhadores da vinha. É a relação à inveja. Quantas vezes questionamos a Deus por ter abençoado alguém que julgamos ser menos digno que nós? Senhor, eu estou orando aqui pelo Senhor, tenho na igreja, sou fiel lá, tenho realizado a tua obra, o Senhor não me responde a oração. Aquele camarada lá, aquela pessoa que eu sei que tem uma vida torta, o Senhor abençoou a vida dele, não abençoou a minha. Veja que isso nós encontramos no texto bíblico homens de Deus dizendo a mesma coisa. Jeremias capítulo 12, verso 1 diz assim: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Jeremias está dizendo: olha, os perversos estão tendo prosperidade e eu não. Ele está tendo inveja da vida do incrédulo. Ele não está conseguindo vislumbrar a bênção de estar na presença de Deus e ser um instrumento de Deus, simplesmente porque a resposta que Deus está dando, ou o que Deus está fazendo na sua vida, não está de acordo com o que você deseja, com o que você pensa e com o que você estabeleceu que deve ser. Talvez você nunca tivesse pensado que você é invejoso, mas somos invejosos. Asaf, no Salmo número 73, verso 3 e 4, ele diz assim: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Veja, o salmista dizendo isso: pois eu invejava os arrogantes. Como é que pode? Porque ele não estava contemplando a bênção de Deus, estava olhando para a vida do outro e não para a vida dele. Porque nós muitas vezes estabelecemos que a bênção de Deus, ela só é bênção de Deus se acontecer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se for diferente, já não é bênção de Deus. Como se Deus fosse nosso empregado, como se Deus tivesse que responder às nossas orações de acordo com a nossa vontade, e não do que precisamos. E aí nós começamos a olhar para a vida do outro, que muitas vezes não tem compromisso com Deus, e ficamos invejando a vida dele. Veja, às vezes uma pessoa recém-chegada na obra de Deus, sendo grandemente abençoada, e aquilo nos afeta. Eu já ouvi pessoas dizerem: esse negócio de no leito da morte, ele disse que se converteu. Tem pessoas que não se alegram por isso. Passou a vida toda desregrada, agora vem falar para mim que na hora da morte ele aceitou Jesus. Se entristece com isso. Crente velho, quando eu digo assim, é que nem eu, nascido na igreja, tá? Não é velho na idade não, crente nascido dentro da igreja, fica triste porque alguém que teve uma vida desregrada se converte e morre. Não se alegra não. Fica assim: puxa vida, eu passei a vida toda na igreja, deixei de desfrutar as coisas dessa vida. Se você conversar com quem
o Senhor Jesus busca e traz para o seu reino, depois de ter experimentado coisas deste mundo, ele diz assim: quanto tempo eu perdi na minha vida? Aí você conversa com aquele que nasceu dentro da igreja e diz assim: puxa vida, estou dentro da igreja, perdi tanto tempo, podia ter aproveitado algumas coisas fora da igreja. Porque não compreende a bênção de estar na presença de Deus. Não compreende que é muito melhor ser servo do Senhor. Devemos lutar contra esse tipo de sentimento, irmãos, de todas as formas, pois Deus manifesta a sua extraordinária graça a quem Ele quer. Quanto a nós, devemos apenas ser gratos por também termos sido alcançados por essa mesma graça. Não fique triste. Veja, vou contar uma situação. De repente alguém que geralmente quem bate esquece, quem apanha sempre lembra, né? Quando jovem, com essas coisas. Se você foi assaltado por alguém e a pessoa te deu uma surra, aí você vai ficar com isso gravado na sua cabeça. Ela roubou as suas coisas, ainda te deu uma surra. Aí você sai para fazer evangelismo, você olha bem aquela pessoa, você logo identifica. O que você faz? Você troca de calçada, porque você não quer evangelizar aquela pessoa. Só que o outro irmãozinho veio e evangelizou. E agora? O Espírito Santo toca no coração daquela pessoa, daquele antes-miliante, que roubou o seu celular, te deu uma surra ainda. Ele pega e vem congregar na sua igreja. E agora? Aí você fica assim: Senhor, mas por que aqui? Manda ele para outra igreja. Por que o Senhor abençoa a vida dele? Porque a sua vontade, humanamente, nós não podemos ser hipócritas, que nós temos vontade de muitas vezes torcer o pescoço de alguém, não é? Colocar dentro do freezer, deixar congelado lá uns 20 anos, para depois tirar do freezer, não é assim? A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Você pode até sentir essa ira, mas o que você vai fazer com essa ira é que vai ir a pecado. Então, quando você sentir isso, porque você é pecador, miserável, precisa da graça de Deus, e muitas vezes está invejando a graça de Deus na vida daquela pessoa que você não gostaria que ele estivesse ali com você. Aí você fala: mas pastor, isso acontece dentro da igreja? Acontece. Louva a Deus se não acontecer nessa igreja, né? Mas em muitas igrejas acontece isso. Mas olha, irmãos, lute por isso, porque no dia que nós estivermos na glória com o Pai, nós vamos ter surpresa. Nós vamos ter surpresa. Muita gente se surpreenderá com quem encontrará na consumação do reino de Deus. Algumas pessoas são chamadas no final de suas vidas, mas mesmo assim elas são para Deus tão importantes quanto aqueles que serviram na obra durante muitos anos. Para Deus não há diferença. Se você parar para olhar, que em Eclesiastes capítulo 3 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se nós fôssemos fazer uma enquete aqui, há pessoas aqui que nasceram no lar evangélico, há pessoas que não nasceram no lar evangélico. Em determinado momento o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, tocou no coração e veio para a igreja. Quem é mais privilegiado aqui? São todos, igualmente. Humanamente falando, agora eu vou dizer, aqueles que nasceram na igreja. Mas muitas vezes sofrem mais do que aqueles que não nasceram na igreja, porque não compreende que é uma bênção estar na presença do Senhor desde pequeno. Quer experimentar as coisas lá de fora. Queridos, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor falou comigo em determinado tempo, mesmo tendo nascido na igreja. Deus falou com você em determinado tempo. E esse é o tempo de Deus. Nós poderíamos gastar aqui um bom tempo, mas não vamos fazer isso para entender o tempo de Deus. Mas só para que você possa entender, Deus, ele é atemporal. É diferente do nosso tempo. Deus é.
Ele não tem passado, não tem futuro. Ele é. Nós temos passado e futuro. O presente para nós é algo que nós imaginamos. Porque isso que eu acabei de falar aqui, isso já é passado. E o que eu vou dizer é futuro. Temos uma falsa ideia de presente. E Deus é. Então, quando eu me converti, quando Deus tocou no meu coração e fez que eu entendesse a sua palavra, alguns anos atrás, para Deus é como se fosse hoje. A morte do bandido na cruz do Calvário, para Deus é como se fosse hoje. Por isso que nós estamos dizendo que aquele que morre no Senhor está na presença do Pai hoje, não é amanhã. Porque o tempo de Deus é diferente de nós. Mas entendendo Deus que o nosso tempo é diferente, Ele diz assim: há tempo determinado para todas as coisas. Se você está aqui nesta noite, é tempo de você estar aqui na casa do Pai para adorá-lo. É tempo de você servir ao Senhor. É tempo de você realizar a obra do Senhor, porque Ele te chamou para isso. Amém? Amém. Veja, Romanos capítulo 9, 14 e 16, assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer, mas Deus usar de misericórdia para a sua vida. Ah, pastor, então não vou fazer nada. Não é nada disso. Deus está te dando a oportunidade e privilégio de fazer parte da história a qual Deus escreveu. Ou seja, a palavra, a salvação vem pelo ouvir, e a pregação da palavra de Deus. Quem é que deve pregar a palavra de Deus? Eu e você. As pessoas serão alcançadas, as pessoas serão chamadas para o reino de Deus, porque nós pregamos a palavra, e você foi chamado para isso, e é um privilégio fazer parte dessa história. Não deixe para trás, viva esse privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus, para glorificar, para honrar, para trazer pessoas para a vinha, para a lavoura, para a seara do Senhor. Você é um instrumento do Senhor para isso. A recompensa é dele, e Ele dá a quem Ele quer. Veja, esse é um privilégio nosso também, porque o Senhor, quando Ele está nos dando, nós já recebemos a recompensa. Em Romanos 11, diz assim: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja, a parábola dos trabalhadores da vinha nos mostra algumas coisas. Deus usa de misericórdia com quem Ele quer usar de misericórdia. Também nos chama a atenção para que não sejamos invejosos, para com aqueles que são abençoados por Deus, e muitas vezes você não está contemplando a glória de Deus. Veja que estar na presença do Pai é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo possa te dar. Veja que o texto diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus fale ao teu coração constantemente, e você tenha esse compromisso com o Pai de adorá-lo, de bendizê-lo, porque você foi chamado para realizar essa obra, e Ele, como dono da vinha, faz como Ele quer na sua vida. Amém?